quando eu me converti há 2 anos atrás, um pouco depois do meu acidente, comecei a estudar teologia e arqueologia. Então, eu fiz alguns cursos, fiz um curso de maturidade espiritual na Mananciais, aqui no Rio. Foi ali que abriu minha mente, abriu o meu campo de visão para o mundo espiritual. E eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma, que eu vi histórias da Bíblia, eu vi a minha vida, eu vi coisas que aconteceram a minha vida inteira. Eu nunca tinha enxergado da maneira que eu estava enxergando. Sim. Eu costumo dizer que é bem parecido com a revelação que Paulo teve quando ele teve a presença de Deus, né? Porque o Paulo era um pecador que perseguia os cristãos na época. Sim. Ele matava criança, mulher, quem fosse que fosse cristão. Era o ofício dele, era a profissão dele, era um soldado, um matador, assassino. E ele tem um encontro genuíno com Cristo, né? Onde ele está no cavalo indo perseguir cristãos e um clarão acontece, ele cai do cavalo, dá com a cara no chão, e ele vê Jesus e ouve a voz de Jesus perguntando: por que me persegues? E naquele momento ele fica cego. Ele fica alguns dias cego. E aí tem um Ananias, é um profeta. Deus fala com Ananias e fala: vai visitar o Paulo na cabana. Ele vai estar cego. E aí você vai tirar a venda do olho dele. E as escamas cairão dos olhos dele. Ele vai ter uma revelação. Ele vai começar um ministério de evangelização em meu nome. E aí o Ananias vai, encontra ele e fala: Deus me mandou vir aqui tirar as vendas dos teus olhos, pois as escamas vão cair. E aí ele volta à vida. Ele volta a ver, né? Então... E foi isso que aconteceu com vocês 2 anos pra cá. Aí há 2 anos atrás aconteceu isso. Eu tive realmente assim, uma revelação do mundo espiritual de como as coisas funcionavam. E aí eu vim nesse processo de entendimento, o que é o batismo, né? O porquê das renúncias. Porque uma coisa a gente falar, existe uma diferença grotesca entre a pessoa que acredita e a pessoa que crê. Apesar das palavras serem sinônimos, a maioria das pessoas dizem que acredita em Deus, porque acho que existe e tal, assim, mas crer é algo assim, eu sigo. Sim. Né? Muitas pessoas falam: mas eu acredito em Deus. Eu falei: mas que Deus? Porque o Deus que você diz que acredita deixou uma Bíblia, deixou um manual, deixou uma instrução de como viver a vida, e você está usando a Bíblia como se fosse um self-service. Isso aqui eu gosto, isso aqui não. Mas isso aqui não serve pra mim, isso aqui não. E ali é um manual da vida, né? Então, nada melhor que você... Se você compra um móvel na sua casa, um abajur, você tem um manual para aprender a montar. E o manual que Deus deu pra gente para viver a nossa vida da melhor forma possível foi a Bíblia. Então, você escolheu o que é da Bíblia. Antes, eu escolhi o que eu queria. Entendeu? Eu era esse cara, por isso que eu falo com propriedade. Eu era esse cara, eu olhava a Bíblia e falava: isso aqui é pra mim, isso aqui não. Isso aqui pra mim é antiquado, isso aqui é arcaico. Entendi. Isso aqui serve. Mas isso aqui eu não acredito não. E eu entendi que existe... Quando eu tava no hospital, ao ponto de querer tirar minha vida, eu olhei pra Deus e falei assim... Eu xingava Deus e falava: tira a minha vida, eu não quero mais viver. Você disse isso? Eu falava. Eu burlei algumas coisas de morfina pra tentar tirar minha vida aquela noite. Você tentou se matar no hospital? Sim. Eu tentei convencer a enfermeira a me dar mais morfina, quando meu coração assim, um pouco maior, ele pulsava errado, né? Então dava umas pipocadas, às vezes parava. E aí eu tentei fazer com que ela me desse mais pra que eu tirasse minha vida aquela noite. E eu orava pra Deus pra tirar minha vida, porque pra mim não fazia sentido. Porque como eu tive uma queimadura muito forte, em 40% do corpo, inclusive no rosto, pra mim eu ia ficar deformado o resto da minha vida, né? Como a gente tem inúmeros casos que acontecem. Então pra mim não fazia sentido viver mais daquela forma. Então pra mim não fazia sentido estar aqui nesse mundo, entendeu? E eu culpava Deus por isso. E é muito comum as pessoas culparem Deus, porque elas nunca entendem um contexto espiritual que tem por trás. E aí no dia seguinte o médico entrou eu fui pro debridamento, que é onde faz a raspagem com bucha da pele. Fazia de 2 em 2 dias essa raspagem. Fiquei 2 meses lá fazendo esse tipo de raspagem. Então quando você volta pro quarto depois da raspagem, é como se tivesse queimado de novo. É uma dor absurda. Sim. Entra em remédio de novo. Você fica dropado e grogue assim quase que 24 horas por dia. E aí nesse dia, após eu tentar tirar minha vida, o médico entrou e falou: preciso conversar com você, quando você estiver melhor eu volto. Aí eu já fiquei pensando em milhões de coisas, né? Eu falei: no início do processo ele falou: não posso te prometer nada, não posso te prometer que você vai ficar 100%. É uma coisa muito individual, a gente vai ver conforme vai ser o tratamento. Então na hora que ele falou aquilo, eu falei: mano, ele vai vir me falar o pior. Você já pensava e esperava o pior? Sim, porque eles tiraram os espelhos do meu quarto. Você não podia se ver? Nem telefone, nada? Nada.
E aquilo ficava passando na sua cabeça. Eu falei, se tirou o espelho, tirou o telefone, o negócio ficou feio. Você passava a mão e sentia as feridas. No rosto eu nem passava a mão porque minha mão tava toda... Eu queimei a mão também, as 2 mãos. Então tava todo... Parecia uma múmia, sabe? Assim, todo envelopado de curativo. Então, quando ele voltou mais tarde, ele começou a desenrolar minha mão, que foi onde o botijão de gás estourou. E essa minha mão, você quase viu o osso, porque perdeu a tampa da mão inteira aqui assim. E ele começou a desenrolar a mão e ele foi falando, ó, lembra como é que tava, e papapá, seu corpo, a pior parte era a sua mão. A sua mão a gente tinha certeza que quando você chegou, a gente tinha certeza que ia ter que fazer um enxerto. A gente ia ter que tirar pedaço de algum lugar do seu corpo para fazer um enxerto na sua mão. A sua mão ia perder a mobilidade aí quase 50%. Você não ia poder mais treinar do jeito que você treina, não ia poder fazer mais essas coisas. Você ia ter que se adaptar muito. E aí ele completa, quando ele termina de tirar o curativo, ele fala, mas se vocês acreditam em Deus mesmo, porque minha mãe estava, né? Se vocês acreditam em Deus mesmo, pode agradecer, porque a medicina não explica, porque a pior parte do seu corpo, que era a sua mão, ela já tá curada, antes do resto do seu corpo, que não era tão grave quanto a mão. Ele falou, não deu pra entender. Aí, porra, desabei, né? Naquele momento... Desabei, eu senti Deus perto de mim de novo, cuidando de mim. Então aquilo ali mudou tudo.